pessoal, meu nome é Vanessa. E o meu é Nicole. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. All the girls on the block knocking at my door. Wanna know what it is, make the boys want more. Is your lover playing on your side? Said he loves you, but he ain't got time. Here's the answer. Então, pessoal, todo mundo que acompanhou o tratamento da Nicole, ou todo mundo que a gente vem conhecendo ao longo desses meses pra cá, fazem sempre a mesma pergunta pra gente: como foi que a gente descobriu a doença da Nicole? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar contando como foi que a gente chegou até o diagnóstico. Pra não ficar um vídeo muito longo, toda semana a gente vai estar lançando um vídeo novo pra poder contar como que foram esses 9 meses de tratamento da Nicole. Antes da gente entrar nesse assunto, a Nicole tem um recadinho pra vocês. Antes de sair do vídeo, se inscreva e deixe o gostei. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Então, pessoal, tudo começou no dia 2 de setembro do ano passado, quando a Nicole chegou da educação física se queixando de uma dor na perna. Essa dor veio acompanhada de uma febre e, devido a isso, a gente acabou levando ela no atendimento do hospital. Lá ela fez o atendimento e o médico constatou que ela estava com uma infecção devido à lesão na perna. Passou o anti-inflamatório, mandou a gente para casa e a gente fez todo aquele procedimento. Tomamos os remédios e realmente resolveu. As dores na perna pararam, a febre parou e tudo continuou bem. Tão bem que no feriado de 7 de setembro a gente viajou para o Rio, fomos para Angra, fomos no Aquapark, no Museu da Manhã, em vários lugares. Fizemos até a trilha da Pedra da Tijuca e a Nicole estava muito bem. A Nicole não tinha febre, a Nicole não tinha dor, não tinha queixa, não tinha nada. A única queixa que ela tinha foi quando a gente foi fazer a trilha, que ela se queixava muito de fadiga, estava cansada, a perna estava doendo, ela não queria andar. Eu ficava olhando as outras crianças subindo, pulando e correndo, e ela sempre cansada, querendo que alguém levasse no colo. Mas eu achei que isso era devido à lesão da perna, que ainda tinha pouco tempo, que poderia não ter sarado 100%, ou então coisa de criança de hoje em dia, né? Que só quer saber de ficar no computador, só quer saber de jogar no celular e não queria fazer nenhuma das atividades. Passado tudo isso, ela retornou para cá, para Colatina, e lá pro dia 13 de setembro ela voltou a ter febre e teve também muita dor de cabeça. Nós levamos na pediatra, a pediatra fez todos os exames dela, não tinha nada de alarmante. Os exames da Nicole estavam todos bem. Ela simplesmente pediu para fazer o antitérmico por causa da febre e pediu para continuar olhando ela e vendo se iria aparecer alguma coisa a mais, porque naquele momento só a febre e a dor de cabeça, com aqueles exames que a gente tinha em mãos, não tinha nada que apontava para lugar nenhum. E assim aconteceu. Ela foi tomando os remédios e a febre passou e ela voltou a ficar bem. Quando foi mais ou menos lá pro dia 23 de setembro, a Nicole voltou a ter febre. Uma febre mais assim, mais arrastada, como a gente fala. A gente dava medicação de manhã, ela ficava um período de 3 a 4 horas sem febre e a febre retornava à noite. Ou então vice-versa, a gente fazia medicação à noite, ela ficava um período de 3 a 4 horas sem febre e a febre retornava pela madrugada e pela manhã. Isso ficou mais ou menos por uns 2 a 3 dias, quando foi no sábado, e a gente resolveu levá-la ao hospital novamente, porque aí ela já estava com a febre e a dor de cabeça, mais a dor no corpo que não passava. O médico fez todo aquele atendimento de praxe e foi aí que veio a suspeita da dengue. A Nicole estava com as plaquetas em 58.000, além de uma infecção. E a gente fez o exame da dengue e ia ter que aguardar o resultado. A gente preferiu aguardar em casa, porque não tem muito o que se fazer no caso de dengue. Dá bastante líquido e dá o remédio para febre. Em observação, é claro, qualquer piora ou qualquer coisa que ela tivesse além do que ela já estava, a gente teria que voltar para o hospital. E foi assim que aconteceu. No domingo, depois do almoço, mais ou menos, a Nicole estava com muita dor, muita febre, e ela já começava a ficar, mesmo tomando a medicação, não tinha nenhum minuto entre uma medicação e outra que ela ficava sem a febre.
Então a gente voltou para o hospital, ela fez todos os exames novamente e os exames dela estavam muito piores do que os exames de sábado. Então foi aí que o médico falou que, independente de ser uma dengue ou não, ela já não poderia mais aguardar em casa, ela teria que ficar internada em observação, porque poderia ser uma dengue mais agressiva. Nicole já estava com 48.000 plaquetas e o PCR dela ainda estava alto. A gente ficou naquela ainda, o exame de dengue tinha dado negativo no primeiro momento e o médico falou que geralmente é assim mesmo, ele não acusa de imediato e que a gente teria que repetir e assim a gente fez. Porém, o quadro da Nicole começou a migrar para outros rumos, ela começou a sentir muita dor nos braços, a ponto de que ela não conseguia mexer. De primeiro a gente conseguia massagear com arnica, essas coisas, mas foi chegando num ponto em que ela não deixava ninguém nem encostar nela, porque a dor dela era muito grande. Então eu até conversei com o pediatra, ele até encaminhou para fazer uma ultrassom dos braços para ver se poderia ser algo que estava inflamado, alguma coisa do tipo, mas sem sucesso, estava tudo bem com ela. E foi aí que a nossa família sentou. Nós resolvemos conversar com a administração do hospital e que alguma coisa tinha que ser feita, porque nós estávamos ali com 2 diagnósticos de dengue negativo e a Nicole com muita dor, não podia tomar medicação nenhuma por causa da suspeita da dengue e alguma coisa tinha que ser feita. Foi então que o hospital resolveu chamar um infectologista infantil, porque na nossa cidade não tem conveniado ao hospital. O hospital chamou a parte para ele fazer o atendimento. Ele chegou por volta das 3 horas da tarde, fez a primeira pergunta que ele fez foi como tudo começou, o que a Nicole sentia, se retirou, foi pro posto médico e fez uma análise de todos os exames que a Nicole tinha. Retornando ao quarto, ele me chamou e foi fazer um exame clínico na Nicole e perguntou há quantos dias ela já estava naquela situação. E a partir do momento que ele levou a mão na barriga dela, ele virou para mim e perguntou se alguém já tinha comentado que ela tinha o fígado de tamanho estendido. Eu falei que não, que até então nunca ninguém nem tinha me falado do fígado da Nicole. Aí ele pediu licença, se retirou, ficou mais uns 10 minutos no posto, depois voltou, me chamou do lado de fora do quarto e falou para mim que a Nicole apresentava um quadro de infecção no sangue muito grave e que tão grave a ponto de o fígado e o baço dela já estarem de tamanho bastante excedidos e que ela precisava de uma hematologista infantil, que ele fez tudo o que ele podia fazer, ele investigou, ele já tinha me perguntado se a gente tinha viajado para áreas que estavam com foco de febre amarela, se a gente tinha viajado para lugares que poderia ocorrer a malária ou a doença de Chagas, até mesmo as DSTs, HIV, sífilis, mas que ele acreditava que nada disso era o caso da Nicole, mas que ele fez todos esses exames porque ele tinha um protocolo a seguir. Então ele chegou nessa conclusão de que ela precisava de um hematologista infantil e com muita urgência e que na nossa cidade não tinha. Então a Nicole ia ter que ser transferida de Colatina para o hospital de Vitória, onde é a capital. Mas em momento algum ele afirmou, somente ela com um exame específico que poderia afirmar. O hematologista adulto do hospital se reuniu com a gente e falou que a Nicole naquele momento não iria precisar de um médico nem de uma medicação específica, que ela iria precisar de toda uma equipe médica e de toda uma rede de apoio, porque o que a Nicole tinha era muito sério e não ia ser uma coisa tratável de uma hora para outra, ia ser um período longo de tratamento. Naquele momento, os familiares começaram a ser avisados. Em poucos minutos o quarto estava cheio, tinha umas 10 pessoas mais ou menos, para a felicidade da Nicole, porque ela ficou muito feliz vendo todo mundo ali, apesar de ser aquele desespero de a avó chorando para um lado, a outra avó chorando para o outro. Eu nunca permiti ninguém chorar e ficar abalado perto dela, apesar
de ser uma criança de 8 anos, ela sabia que alguma coisa estava acontecendo, porque depois que todo mundo saiu do quarto, a primeira coisa que ela me perguntou foi por que o hospital liberou aquele monte de gente para entrar para visitar ela, que ela sabia que só podia 4 pessoas, de repente tinha umas 10 pessoas lá. E eu sempre fui muito transparente com ela, falei que ela estava com alguma coisa estava acontecendo no corpinho dela e que ali em Colatina a gente não tinha como resolver e a gente ia ser transferido para outro hospital onde ela poderia ter um suporte maior. E ela ficou tranquila. Nós fomos transferidas de ambulância de Colatina para Vitória e chegando lá, conforme o médico tinha falado, tinha uma equipe médica já esperando a Nicole chegar, com enfermeiros, técnicos. A Nicole fez milhares de exames, ultrassom, tomografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, fez a ultrassom de todos os órgãos para ver como é que estava, fez mais vários exames de sangue. Isso tudo antes de entrar no quarto. Quando a gente conseguiu chegar no quarto, a Nicole já teve que fazer 2 transfusões de sangue, porque independente do resultado do exame que a médica iria fazer, ela estava com a hemoglobina de 4,8, muito baixa. Ninguém sabe ainda como ela não estava sangrando por todo lado. Eu falo que é Deus, né, que toma conta. E chegando lá, a médica recebeu a gente, conversou, falou que ela já apresentava todo um grau bem avançado, mas que somente esse exame que ela iria fazer, chamado de mielograma, onde ela colhe um líquidozinho da medula e manda para o laboratório para ele olhar como está a medula da Nicole. Somente esse exame que vai detectar se a pessoa tem a leucemia ou não. A criança vai ser dada, a Nicole não sentiu nada. E após ela tirar essa amostra, ela consegue estar olhando na lâmina se a medula está limpa ou não, entendeu? Ela não consegue classificar, somente o laboratório classifica, mas só dessa primeira análise ela já consegue saber mais ou menos o que está acontecendo. E infelizmente, para o nosso coração, a resposta foi positiva. Essa primeira olhada que ela deu na lâmina, a Nicole já apresentava células cancerígenas, então daquele momento para frente só nos aguardava esperar o laboratório analisar e classificar essas células para saber questão de quantidade e tipo. Em 2 dias o resultado ficou pronto. A Nicole foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda tipo B, uma das leucemias mais comuns em criança. Aí todo mundo pergunta pra mim, como você fala sobre isso na maior tranquilidade, que em momento algum, não, em momento algum me desesperei. Eu só sabia agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo, porque a Nicole sofreu antes da gente saber o que ela tinha, entendeu? Acho que pior do que você fazer um tratamento que é longo é você sofrer sem saber o que você tem. Então, assim, esse momento que a gente ficou até chegar nessa conclusão, a Nicole sofreu muito, a Nicole sentiu muita dor, a Nicole foi furada mais de 8 vezes para poder ser funcionada. Então, assim, e ninguém podia fazer nenhuma medicação porque tinha a suspeita da dengue. Então, isso para mim foi crucial, eu não aguentava mais ver ela nessa situação. Agora, a partir do momento em que me falaram que ela tinha, eu não me desesperei, eu fiquei aliviada por uma certa parte, eu só conseguia ir triste, claro, porque ninguém quer receber um diagnóstico desse, mas tranquila de saber que é uma doença que ela é comum, que ela é tratável e que ali no hospital onde a minha filha estava, era referência, ela teria toda a medicação que ela precisava, todo o apoio, sem sofrimento nenhum, entendeu? Então isso é importante. Então, pessoal, deixando bem claro para vocês que em cada um a doença aparece de forma diferente, porque cada organismo é um organismo. Foi assim que aconteceu com a Nicole. Nós amanhecemos com a suspeita de dengue e dormimos com a suspeita de leucemia. Ela é uma doença silenciosa, porém rápida, entendeu? Não tem como você não chegar no diagnóstico dela, porque quando ela se ativa de vez, ela não consegue mais parar, você tem que fazer um tratamento.
Então, depois que a Nicole fez as transfusões, a Nicole iniciou o processo com antibiótico e em 3 dias a Nicole já não tinha mais febre. A Nicole estava bem. Então, aquilo ali pra mim me trazia tranquilidade, porque ela já não estava mais abatidinha, cansadinha do jeito que ela estava. Ela já estava rindo, ela já estava conversando e o melhor de tudo, ela já estava sem febre e estava conversando e estava se sentindo bem novamente. Um conselho que eu dou para todas as mamães ou até mesmo os pais, as crianças ou quem estiver assistindo o vídeo é que não se desespere. 90% dos cânceres hoje em dia tem cura. Você tem que seguir a orientação do seu médico, carregar Deus no coração e Deus na sua mente que tudo vai dar certo. O que a gente não pode é desistir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do recadinho da Nicole. Se inscreve no canal, deixe o seu likezinho, acessa o sininho ali para toda vez que a gente postar um vídeo vocês serem notificados. Semana que vem a gente vai estar falando sobre o início do tratamento da Nicole. Beleza? All the girls on the block knocking at my